Modelo de dados, esquemas e instâncias. Bom, esses aqui são 3 dos mais importantes conceitos que a gente vai ver aqui dentro dessa disciplina. Se no final dessa disciplina, lá no final do ano, vocês conseguirem me falar o que é um modelo de dados, o que é um esquema, o que é uma instância, eu já vou ficar muito feliz, tá? Então, resumidamente, modelo de dados é um conjunto de conceitos que descrevem a estrutura de um banco. Esquema é a descrição da estrutura do banco e instância é o conjunto de dados propriamente dito do banco, tá? Resumidamente. Então, vamos ver aqui o que é cada um desses conceitos. Bom, uma das principais características da abordagem de banco de dados é possibilitar a abstração de dados, né? Nós temos lá um aspecto do mundo real e a gente precisa representar aquilo em termos de dados. Então, nós precisamos de um conjunto de conceitos que nos permite pegar o que há de mais importante ali dentro daquele mini mundo, né, abstrair o que há de mais importante, fazer o processo de abstração de dados e transformar aquilo num modelo de dado, de modo que a gente consiga com aquilo representar como que os dados vão ficar armazenados futuramente num banco de dados criado a partir desse modelo, certo? Então, o modelo de dado é um conjunto de conceitos que podem ser utilizados para descrever a estrutura de um banco de dados. Ele nos permite alcançar a abstração de dados, transformar aquele mini mundo num modelo, né, num desenho que represente esses dados. Tá? Dentro de um modelo de dados, a gente precisa, temos operações básicas que a gente precisa tratar dentro desse modelo. Inclusão de dados, exclusão, modificação e recuperação de dados. Tá? Muito bem. Então, para construir um modelo de dados, a gente usa uma linguagem de modelagem de dados. Essa linguagem pode ser gráfica ou pode ser textual. Muito bem. Cada representação do modelo de dado, ele vai receber a denominação de esquema de banco de dados, certo? Em qualquer modelo de dados, a gente precisa distinguir o que é a descrição do banco de dados e o próprio banco de dados, os dados em si. A descrição do banco é chamada de esquema, certo? A maioria dos dados tem certas convenções para representar esquemas como diagramas, né? Então, quando a gente consegue representar um esquema por meio de um desenho, esse desenho é chamado de diagrama de esquema, tá? Bom, se o esquema é a descrição do banco de dados, o próprio banco de dados, né? O conjunto de dados em um determinado momento de tempo é chamado de estado ou instante do banco de dados, ou também chamado de conjunto atual de ocorrências ou instância do banco de dados. Então, o modelo de dados vai nos permitir fazer a abstração do mundo real para um desenho, né, para o modelo de dados, é um conjunto de conceitos que a gente vai conseguir fazer esse modelo, essa descrição do banco de dados. A gente vai gerar um diagrama, um esquema. Esse esquema nada mais é do que a descrição, o rótulo de como que os dados vão ficar armazenados ali, né? São os metadados do banco de dados, né? E os dados em si, num determinado momento do tempo, é um instante ou instância do banco de dados, certo? Vou mostrar aqui para vocês um esqueminha muito simples. Por exemplo, eu tenho aqui esse dado aqui, que são dados de dengue. São dados de dengue, eu não sei de que ano, deixa eu ver aqui. Tá do 1990 até 2014. Tá? E por região, por estado, então tem um conjunto de dados, né, que tem sobre dengue, né, ocorrências de dengue no Brasil. Tá? Então, o que seria o esquema nosso aqui? Ó? É o nome dessas colunas aqui.
tempo em ano, estado, região, país, quantidade de casos. É o nome das colunas, o rótulo, né? Vamos pensar assim que o nome dessa planilha também pode entrar no esquema, né? O nome desse arquivo aqui também pode entrar no esquema. E os dados em si são a instância do banco de dados, certo? Muito bem. Um outro exemplo aqui, ó, mostrar aqui um banco de dados aqui na minha máquina. Recentemente nós fizemos um projeto para construir um sistema para exibir, permitir mais inserções dos questionários de evasão escolar do Cefet. Então, a gente precisou gerar aqui um banco de dados, tá? Então, essas aqui são as tabelas, tá? Então, cada nome dessas tabelas aqui faz parte do esquema. Em cada tabela, olha só, nós temos colunas, e essas colunas fazem parte do esquema, né? O nome dessas colunas, eu vou gerar um dado aqui rapidinho, mostrar aqui os alunos, tudo não tem nome, né? Então, olha só, o nome dessas colunas, olha, são o meu esquema. E os dados em si são a instância do banco, certo? Muito bem, vou gerar aqui um diagrama para vocês verem o que a gente vai trabalhar aí ao longo de algumas aulas. Eu vou fazer um processo aqui que se chama engenharia reversa. Nós vamos aprender a fazer isso aqui. Vou gerar esse banco de dados. E ele vai mostrar aqui para nós o diagrama. Então, olha só. O diagrama daquele banco de dados, né? Olha só. É um desenho, né? Nós vamos aprender a fazer esses desenhos, certo? Eles estão relacionados, ó, cada linhazinha dessa aqui é um relacionamento entre essas informações. Então, nós vamos aprender a fazer isso aqui. Isso aqui é um diagrama do esquema, certo? Então, voltando lá à nossa apresentação. Bom, o SGBD, ele armazena as descrições das construções e restrições do esquema, que é o que a gente chama de metadados. Né? Lembra que eu mostrei aqui? Vou voltar aqui de novo. Então, o SGBD, ele armazena não só o dado em si, que está aqui, ó, essa parte sublinhada aqui azul, né? Mas também ele armazena o esquema, olha, ele armazena todas essas informações para ele poder armazenar o dado propriamente, certo? Essas informações sobre o esquema e as restrições do esquema também, elas são chamadas de metadados. Certo? E sempre que o SGBD precisa, ele recorre ao esquema para executar alguma operação, alguma consulta no banco, enfim, tá? Esse esquema, a gente espera que ele não se altere com frequência. Uma vez que você fez um bom modelo, entendeu certinho o que você tem que representar daquele seu mini mundo, você fez um modelo e gerou o seu esquema. Meus dados eles vão ter esse formato aqui, esse modelo aqui. Então, não se espera que você altere muito daquilo ali que você fez, se você entendeu corretamente as informações que o minimundo precisa, né? Que aquele sistema precisa. Mas a instância, ela muda, sim, com frequência. Você insere novos dados, você retira dados, você atualiza dados. Mas o esquema não se espera que mude com tanta frequência. Se ocorrer, a gente chama isso de evolução do esquema, tá? A maioria dos SGBDs, ela possui alguns recursos que permitem a gente fazer essa evolução do esquema. Você criar uma nova coluna, retirar uma coluna, alterar o tipo de dado de uma tabela, de uma coluna, alterar alguma restrição, enfim, o SGBD ele permite você fazer isso daí, tá? Posso dizer que todos os SGBDs modernos permitem você fazer esse tipo de evolução do esquema. Tá? Então, aqui mostrando o que é a diferença, né, do esquema e da instância. Então, aqui, olha, eu tenho uma tabela que se chama aluno, que tem duas colunas, uma que se chama nome e outra que se chama altura. Isso aqui não é o dado, isso aqui é o esquema. Os dados vão ter esse esquema, certo?
Aqui eu tenho outra tabela que se chama professor. O professor tem um nome e tem a área. Isso aqui é o esquema, tá? Aqui eu tenho a tabela música, que tem a duração e o tom. Então, isso aqui é o esquema. Mas essas informações aqui, ó, já são os dados que pertencem a esse esquema, né? São as instâncias da tabela música, né? Aqui eu tenho essa informação aqui, ó, Zé Pop. Então, nome, Zé, estilo, pop, da tabela cantor. Então, isso aqui, ó, cantor, nome, estilo, fazem parte do esquema do banco de dados, e a informação em si, o dado, é a instância, tá? Que é aquele exemplo que eu mostrei para vocês da planilha de Dengue. Então, aqui você tem o nome das colunas, o nome da planilha, né? É o esquema, e as informações são as suas instâncias, ou o estado do banco de dados, tá? Então, o esquema é armazenado no catálogo, tem mudanças muito menos frequentes, apesar dessas mudanças, elas podem ocorrer, tá? E aí acontece a evolução de esquema, que eu falei para vocês, né? E o estado, ou a instância do banco de dados, são os dados propriamente ditos em qualquer ponto do tempo. Inicialmente, você cria um banco de dados, então, qual que é o estado desse banco de dados? Quando você cria, é um estado vazio, né? Como se você criasse um conjunto vazio. E depois você vai inserindo informações nesse conjunto. A instância do banco, o estado, ele muda frequentemente, por aquela razão simples, que você insere dados, retira dados, atualiza dados, né? E eles têm uma validade parcialmente garantida pelo SGBD. O SGBD nos auxilia a garantir a validade, a consistência desse dado. Muito bem, então vamos falar de arquitetura de 3 esquemas. Nós temos aqui as categorias de modelos. Importantes para a gente são os modelos conceituais, modelos lógicos e físicos. Se você está muito próximo do usuário, então o seu modelo de dados é um modelo conceitual. É um modelo que descreve a estrutura do banco ou dos dados que você vai precisar armazenar de uma forma bem simples, de uma forma próxima do entendimento, da percepção do usuário, de uma pessoa leiga, tá? Ele não tem a dependência de aspectos de implementação. Você não vai colocar nenhuma informação ali que vai depender da sua implementação, tá? Um exemplo desse modelo conceitual é o nosso próximo objeto de estudo, que é o modelo entidade-relacionamento. E lá, bem próximo da máquina, nós temos os modelos físicos, que descrevem os dados como eles são fisicamente armazenados lá no computador, lá no disco mesmo, né? Então, aqui você tem conceitos de formato dos dados, dos registros, ordenamento dos registros, caminhos de acesso, eficiência para se chegar nesse acesso a esse dado, né? Então, você tem características muito próximas ali de conceitos de dado, do armazenamento mesmo, do disco, né? Então, você tem numa ponta o modelo conceitual, muito próximo da percepção do usuário, e lá na outra ponta, o modelo físico, que está muito próximo de como o dado realmente é armazenado fisicamente no computador. E no meio do caminho, você tem um modelo lógico, que faz aí o meio de campo entre os conceitos e a armazenagem física, né? Então, ele descreve a estrutura do banco da forma como ele será manipulado pelo SGBD. É meio que um modelo intermediário entre o conceitual e o físico. Ele tem alguma dependência de modelos físicos, né? A gente já começa aqui dentro do modelo lógico a falar de tipo de dado, né? De como que a gente vai armazenar, a gente começa a falar sobre isso aqui, mas ele parcialmente é entendível por um usuário que tem ali um pouquinho de lógica de programação, um pouquinho de lógica e tem o entendimento do contexto que está inserido aquele modelo, né? O analista de negócios, por exemplo. Tá? Exemplo de modelo relacional, de modelo lógico, desculpa, é o modelo relacional, que vai ser o nosso objeto de estudo lá no 2º bimestre. Tá?
Muito bem, visto esses 3 modelos importantes aqui, características básicas deles, nós precisamos falar da arquitetura de 3 esquemas. A arquitetura de 3 esquemas, ela foi proposta, né, para ajudar a alcançar 3 desses 4 conceitos da abordagem de banco de dados. A natureza de autodescrição dos dados, o isolamento entre programas e dados e o suporte a múltiplas visões, tá? Então, a gente, com essa arquitetura, com esse esqueminha que eu vou mostrar aqui para vocês, a gente vai conseguir visualizar melhor essas características importantíssimas aqui e implementar também, alcançar e visualizar essas características, tá? Antes ainda, a gente precisa falar dos 3 níveis. Nós temos esquemas que podem ser definidos em 3 níveis. Nós temos o nível externo, que possui um esquema externo, descreve uma visão do banco para grupos de usuário. Ele usa o modelo de dados conceitual. Qual que é o modelo de dados conceitual? Modelo entidade relacionamento. Lá na outra ponta, nós temos o nível interno. Possui esquema interno, descreve a estrutura de armazenamento físico, né? Então, está bem lá próximo da máquina, do disco, né? Do armazenamento físico ali. E no meio caminho, a gente tem o nível conceitual, que possui um esquema conceitual, descreve a estrutura do banco, omitindo alguns detalhes de armazenagem física, mas também descrevendo entidades, relacionamentos, restrições. Ele usa o modelo de dados de implementação, ou seja, ele usa o modelo relacional aqui para nós, tá? Então, lá no nível externo, a gente vai modelar os nossos dados de acordo com a visão do usuário. E o usuário final, um leigo, pode entender muito bem aquele diagrama que a gente vai fazer, né? Lá na outra ponta, a gente precisa descrever como que esse dado vai ser armazenado fisicamente lá no disco. E no meio do caminho, a gente precisa ter um modelo intermediário que vai permitir fazer essa conexão do modelo lá do usuário para o modelo lá do disco, certo? Então, explicando melhor, nós temos aqui os usuários finais do nosso banco, tá? Eles têm visões sobre o banco. Essa visão dele, né, ele vai usar para mapear essas visões, esse entendimento do banco, aquele modelo conceitual, né, aquele modelo entidade-relacionamento, certo? Um modelo muito fácil de entender, um usuário leigo até entender esse modelo de dados, né? Aqui embaixo, ó, nós temos o banco de dados propriamente dito e o esquema de armazenagem desses dados, de armazenamento desse dado, né? Aqui a gente tem conceitos de como o dado vai ser armazenado, tipo de dado, acesso a esse dado, qual que é o disco que a gente vai colocar esse dado, né? Qual que é quais são as características, né, de armazenamento mesmo, bem próximo da máquina que a gente precisa para armazenar esse dado. Então, aqui a gente tem um modelo interno, né? um modelo físico, né? Um nível interno. E aqui no meio do caminho, para que a gente consiga sair da visão do usuário, que é bem alto nível, e ir lá para baixo nível, que é o nível de máquina, a gente precisa de um modelo intermediário aqui no meio do caminho, né? Que é o nível conceitual, que ele tem características tanto entendíveis pelo usuário, quanto também já tem características de armazenagem física, que é o modelo de implementação, né? Que é no caso que a gente vai estudar, que é o modelo relacional. Tá? Bom, ainda dentro dessa arquitetura de 3 esquemas, a gente consegue definir aqui o conceito de independência de dados. Independência de dados pode ser definido como a capacidade de alterar o esquema de um nível sem alterar o esquema do nível anterior. Então, nós temos dois tipos de independência de dados: a independência lógica e a independência física de dados. A independência lógica é a capacidade de modificar o esquema conceitual sem alterar o esquema externo.
Então, aqui, ó, nós temos a independência lógica de dados, ó. É a capacidade da gente alterar aquele esquema do meio do caminho sem alterar o conceito na visão do usuário final aqui, do usuário do banco de dados, certo? Então, aqui nós temos independência lógica, capacidade de alterar o esquema relacional, por exemplo, o modelo relacional, sem alterar o modelo entidade-relacionamento. E a independência física de dados é a capacidade de alterar o esquema interno, ou seja, alterar percepções de como fisicamente os dados estão armazenados, né, características dali, do armazenamento físico do dado, sem alterar o esquema conceitual. Então, eu posso alterar, se eu conseguir alterar o armazenamento sem alterar o esquema relacional, o modelo relacional, então eu alcancei a independência física de dados. Certinho? Muito bem. Linguagens do banco de dados. As linguagens do banco, que nós vamos trabalhar aqui, né? Existem várias linguagens para trabalhar com banco de dados. Mas aqui nessa disciplina nós vamos falar de banco de dados da abordagem relacional. A linguagem padrão para bancos de dados relacionais é a SQL, Structure Query Language, é uma linguagem de consulta estruturada. Tá? E aí, a nível didático, a SQL foi subdividida em algumas sublinguagens, né? Ou em grupos de comandos, que vão nos ajudar mais a separar esses comandos aqui para melhor entendimento. Os mais importantes, apesar de todos serem importantes, mas os mais importantes são esses aqui que eu deixei nesse retângulo maior aqui, ó, DDL e o DML, são os que a gente mais vai usar. Apesar de que a gente vai ver um pouquinho desses outros dois aqui, principalmente desse. Muito bem. DDL, Data Definition Language, a linguagem de definição de dados. São aquele grupo de comandos do SQL que a gente vai usar para definir ou criar os esquemas. Criar esquemas, criar tabelas, criar colunas, incluir colunas, tirar colunas, sumir com as tabelas, deletar esquemas. Né? Então, é linguagem de definição de dados. Para manipular os dados em si, né? Então, isso aqui a gente define esquema. Né? Então, para manipular os dados, ou seja, a instância, né? O estado do banco de dados, a gente vai ter operações que são insert, que é para inserir dados, remover, delete, alterar, update, e recuperar, que é o melhor de todos, select. Esses comandos estão dentro da sublinguagem da SQL, Data Manipulation Language, linguagem de manipulação de dados. E aqui eu separei ainda a SDL, apesar que ainda tem gente que tem alguns bancos de dados que não tratam assim muito separadamente aqui da DDL, essa linguagem aqui, que é uma linguagem de definição de armazenamento. Aqui que a gente vai utilizar para especificar o esquema interno. A gente vai definir quais os table spaces que a gente vai criar os nossos objetos do banco. Né? Tem outras coisas que a gente usa aqui, só a nível de exemplo mesmo. E para a gente conseguir mapear visões dos usuários, né? Utilizar para especificar visões dos usuários e mapeamento para o esquema conceitual, a gente vai ter dois comandos muito importantes que são grant e revoke, quer dizer, conceder permissões, grant, e revogar permissões, revoke. Esses comandos e alguns outros estão dentro da sublinguagem VDL, View Definition Language, linguagem de definição de visões. Aqui que a gente vai conseguir estabelecer algumas visões diferentes para grupos de usuários ou para usuários diferentes do banco. Tá? Banco de dados a gente cria usuários também, e essa criação de usuários a gente também consegue criar aqui no meio do caminho aqui entre DDL e VDL. Para explicar melhor essa questão da visão dos usuários, suponha que essa latinha azul aqui é o nosso banco. O usuário A
a gente estabeleceu que ele tem a visão somente a essa parte aqui do banco. E o usuário B, a gente estabeleceu que ele tem visão somente a essa outra parte aqui do banco. Tá? Então, esse recurso para estabelecer essas visões diferentes de usuários diferentes do banco, a gente consegue com esse grupinho de comandos aqui do SQL, Grant Revoke, que está dentro da linguagem de definição de visões. O SGBD também mostra para a gente, né, oferece para a gente alguns utilitários muito importantes para fazer algumas outras operações essenciais para a vida do banco de dados, para deixar esse banco sempre disponível, né, e seguro e confiável. A gente tem comandos do SQL que nos permite fazer a carga do banco, né, que a gente permite fazer carregamento de arquivos de dados, né, uma grande carga de dados. A gente vai ver um pouquinho sobre isso lá no terceiro, quarto trimestre. A gente consegue fazer backups de segurança e consegue restaurar, fazer o restore em caso de falhas. A gente vai ver isso aqui lá para o terceiro e quarto trimestre também. Isso aqui a gente não vai ver na nossa disciplina, infelizmente, porque além de ser mais avançado, né, nesse modo remoto aí vai ser meio complicado a gente fazer isso. Organização de arquivos em discos, tá? Isso aqui melhora demais o desempenho de um banco de dados. Eu já vi um banco que estava agarrado, mas agarrado mesmo, e só com uma organização, uma reorganização que a gente fez lá nos table spaces, né? Nessa reorganização de arquivos, no disco mesmo, nós melhoramos assim 70%, 80% a performance desse banco. E monitoramento de desempenho. O SGBDs, né, a maioria dos SGBDs oferece para a gente um conjunto de rotinas, de comandos do SQL também, sublinguagem, que nos permite capturar estatísticas de informações sobre o desempenho, sobre acesso ao banco de dados também, que ajuda bastante, principalmente o DBA, a fazer o gerenciamento, a manutenção desse banco. Particularmente, eu trabalhei com o Oracle, então eu achei, e com outros bancos também, mas eu achei que o Oracle foi, dos bancos relacionais, o que melhor me forneceu de ferramentas nesse quesito aqui, de monitoramento de desempenho e também de reorganização de arquivos em disco. E de cópia de segurança e de carga também. Bom, então para finalizar aqui, nós vamos falar de arquiteturas centralizadas e cliente-servidor. Na arquitetura centralizada, a gente tem um computador com grande capacidade de processamento, que é o hospedeiro do SGBD, e emuladores para vários aplicativos. Vamos lembrar aqui daquela central de dados que tem lá na escola, lá no Cefet, lá perto da salinha da TI. A gente tem um servidor ali, né? A gente pode pensar que aquilo ali é um servidor vamos pensar que é de dados, mas não é, né? Mas um servidor de dados centralizado, né? Ele tem vários emuladores para alguns aplicativos que rodam sobre esse servidor, né? A principal desvantagem está no seu alto custo, porque uma máquina daquela, né, além de ser bem cara, ela ainda vai exigir também ambiente especial, né, uma sala mais refrigerada, né, e soluções também mais especiais, mais centralizadas para a sua manutenção. Agora, o nosso caso, que era lá do laboratório, é a arquitetura cliente-servidor, que você tem aqui uma máquina servidora de dados, vamos lembrar lá da máquina que ficava na mesa do professor, né? O nosso software server do SGBD estava instalado na máquina do professor, e nas bancadas dos alunos, ó, a gente tinha programas clientes do SGBD que estavam rodando ali. Então, o dado em si fica aqui nessa máquina centralizada, nesse servidor de dados, né, gerenciado aqui pelo software server do SGBD. E essas máquinas aqui, elas acessam via software cliente, por um serviço, esse banco de dados, os dados que estão aqui no server, certo?
Bom, então é isso. Nós vamos finalizar aqui essa parte introdutória da disciplina e depois a gente já vai começar a falar do nosso primeiro modelo de dados, que é o modelo entidade-relacionamento.